você o encontro marcado, em que a Maria Cristina Brum nos traz detalhes aí com relação a vários assuntos que ela resgata. Hoje o tema é Papa João 23. Vamos ao encontro marcado com Maria Cristina Brum. Passamos a apresentar Encontro Marcado. Um encontro entre você e a cultura. Apresentação: Maria Cristina Brum. Bom dia, ouvinte. Quem não gostava do querido e carismático Papa João 23? A bênção, João de Deus, cantou o povo na sua visita ao Brasil. João de Deus faleceu no dia 2 de abril de 2005. E eu achei hoje um escrito de Arnaldo Jabor, que é um escritor bastante conhecido, né? E ateu convicto, intitulado Eu Não Gostava do Papa João Paulo II. Pois João Paulo II faleceu dia 2 de abril e Arnaldo Jabor fez essa crônica no dia 5 de abril. E diz assim: eu escrevo enquanto vejo a morte do Papa na TV e me espanto com a imensa emoção mundial. E me espanto também comigo mesmo. Como estou sozinho, pensei. Percebi que tinha que saber mais sobre mim. Eu sozinho, sem fé nenhuma, no meio desse oceano de pessoas rezando no Oriente e no Ocidente. O meu pai, engenheiro e militar, me passou 2 ensinamentos. Ele era ateu e torcia pelo América Futebol Clube. Claro que eu segui os seus passos. Eu fui América até um ponto, depois virei casaca. E parei de acreditar em Deus como ele. Eu sei que não se fala mal de morto, mas devo confessar que eu nunca gostei desse papo. Por quê? Não sei. É que sempre achei nos meus traumas juvenis que Papa era uma coisa meio inútil, pois só dava opiniões genéricas sobre a insânia do mundo, condenando a maldade, pedindo uma paz impossível no meio da sujeira política. Quando João Paulo entrou, eu era jovem, implicava com tudo. Eu achava vigarice aquele negócio de fingir que ele falava todas as línguas. Que papo era esse do Papa? Lendo frases escritas em partituras fonéticas? Quando ele começou a beijar o chão dos países visitados, impliquei mais ainda. Mas que demagogia! Reinando na corte do Vaticano e bancando o humilde. Um dia, o Papa foi alvejado no meio da Praça de São Pedro por aquele maluco islâmico, prenúncio dos tempos atuais. Eu tenho a teoria de que aquele tiro, aquela bala terrorista, despertou-o para a realidade do mundo. E o Papa sentiu no corpo a desgraça política do tempo. Acho que a bala mudou o Papa. Mas fiquei irritadíssimo quando ele, depois de curado, foi à prisão perdoar o cara que quis matar. Não gostei da sua infinita bondade com um canalha boçal. Achei falso o seu perdão, que na verdade humilhava o terrorista como uma vingança doce. E fui aí observando esse Papa sem muita atenção. É tão fácil desprezar alguém ideologicamente. E o tempo passou. Depois da euforia inicial dos anos 90, eu vi que aquela esperança de entendimento político no mundo, capitaneado por Gorbachev, fracassaria. Entendi isso quando eu vi o papai Bush falando no Kremlin e considerando-se vitorioso, prenunciando as nuvens negras de hoje com o seu filhinho no poder. O mundo foi piorando e o Papa viajando, beijando os pés, cantando com Roberto Carlos no Rio. Uma vez ele declarou: a Igreja Católica não é uma democracia. Fiquei horrorizado naquela época, liberalizante, e não liguei mais para esse Papa de direita. Depois, o Papa ficou doente, há 10 anos, e eu olhava cruelmente os seus tremores, a sua córcova crescente e sem compaixão nenhuma
pensava que o pontífice não queria largar o osso e eu ria como um anticristo. Até que nos últimos dias, João Paulo II chegou à janela do Vaticano, tentou falar e num esgar dolorido, trágico, foi fotografado em close, com a boca aberta, desesperado. Esta foto é um marco, um símbolo forte, quase como as torres caindo em Nova York. É aterrorizante ver o desespero do homem de Deus, do infalível, do embaixador de Cristo. Naquele momento, Deus virou o homem. E subitamente eu entendi alguma coisa maior que sempre me escapara. Aquele rosto retorcido era o choro de uma criança, um rosto infantil em prantos. O Papa tinha voltado a seu nascimento e a sua vida se fechava. Ali estava o menino pobre, ex-ator, ex-operário. Ali estavam as vítimas da guerra, os atacados pelo terror. Ali estava a sua imensa solidão igual à nossa. E então ele morreu. E ontem, vendo os milhões chorando pelo mundo, vendo a praça cheia, eu entendi de repente a sua obra, a sua imensa importância. Muito emocionado, eu senti a minha intensíssima solidão de ateu. Eu estava fora daquelas multidões imensas. Eu não tinha nem a velha ideologia esfacelada, nem uma religião para crer. Eu era um filho abandonado. Eu era um órfão de pai e mãe. Aí quem tremeu fui eu, com os olhos cheios d'água. E vi que Karol Wojtyła, taxado de conservador, tinha sido muito mais que isso. Ele tinha batido em 2 cravos. Satisfez a reacionaríssima Cúria Romana, implacável e cortesã, e além disso botou o pé no mundo, fazendo o que qualquer italiano nenhum faria. Rezar missa para os negões da África e do Nordeste, levando seu corpo vivo como símbolo de uma espiritualidade perdida. O conjunto da sua obra foi muito além de ser contra ou a favor da camisinha. Papa não é para ficar discutindo questões episódicas. É muito mais que isso. E foi tão moderno que usou a mídia. Sim, e muito bem, como Madonna ou Pelé. E nisso ele criticou a Cúria por tabela, pois nenhum cardeal sairia do conforto dos palácios para beijar pé de mendigo na América Latina. João Paulo cumpriu o seu destino de filósofo acima do mundo, que tanto precisa de grandeza e solidariedade. Sou ateu, sozinho, condenado a não ter fé, mas vi que se há alguma coisa de que precisamos hoje é de uma nova ética, de um pensamento transcendental, de uma espiritualidade perdida. João Paulo, na verdade, deu um show de bola. Vocês querem declaração maior de quem foi tocado na fé? Eu aguardo você para mais um Encontro Marcado. Este foi Encontro Marcado. Um encontro entre você e a cultura, que espera você de segunda a sexta-feira. Apresentação: Maria Cristina Brum. Brilhante, Cristina, resgatando este texto do Arnaldo Jabor, né? Arnaldo Jabor, que é cineasta, roteirista, diretor de cinema, TV, produtor cinematográfico, dramaturgo, crítico, jornalista, escritor, enfim, um homem de múltiplas artes e uma cultura fantástica, né? Eu tive o privilégio de assistir algumas palestras dele, e muitas marcantes, assim, né? Eu me lembro de uma que aqui em Porto Alegre, né, na nossa capital, quando ele ali no Hotel Continental ficou apaixonado pelos gaúchos cantando o hino do estado, né? Isso foi muito marcante. Ele disse que nunca tinha visto no Brasil alguém cantar o hino. Ele nem sabia o hino de São Paulo, né? Ele é natural. Ele é carioca, mas morava em São Paulo naquela época, mas não sabia nem o hino do Rio e nem de São Paulo. Não tinha a mínima ideia, nem se tinha hino, né? Do Rio Grande do Sul nós cantamos isso, né? E o Arnaldo Jabor fez. Eu não conhecia esse texto dele, brilhante esse texto aí, resgatando a importância de João Paulo II. Aliás, no início a Cristina falou João 23, foi um pequeno equívoco dela, depois ela prosseguiu, né? João Paulo II, a figura que ela retrata ali, sem dúvida
um papa marcante na história da igreja, né? O caro Józef Wojtyła, né? Esse polonês, né? Polaco, como também alguns chamam, que revolucionou a igreja, assim, fez um pontificado longo, né? Extenso, né? Ele ficou 20 e tantos anos, eu não tenho certeza, mas 24, 25 anos, e foi, sem dúvida, o papa que mais se aproximou do mundo, né? Ele visitou mais de 100 países, ele tinha essa facilidade com línguas, né? Ele sabia se expressar em italiano, francês, alemão, inglês, espanhol, português, ucraniano, russo, servo-croata, esperanto, grego clássico, latim, além naturalmente do polonês, o polaco, né, que é a sua língua nativa. Tem aquela história dele que é verídica, né, em que ele, quando sacerdote ainda, orientou uma mãe a um refugiado de guerra que ela estava abrigando, a deixar ele seguir a sua religião judaica, né? Que ela tinha esse conflito entre orientar um pequeno órfão ali a ser um cristão ou deixar ele seguir a religião judaica. E o Papa orientou ela a deixar ele seguir a sua fé, e ele se tornou um dos líderes da Igreja Judaica Mundial e encontrou o Papa, então, como líder da Igreja no Vaticano, e contou essa história. Um homem fantástico, né? Um homem na sua plenitude, né? E que com certeza representou muito bem a fé, o cristianismo, enfim. Brilhante esse texto do Arnaldo Jabor. O Arnaldo Jabor, claro, como todo mundo, tem algumas questões que às vezes eu não acompanho o seu raciocínio, mas ele é fantástico, né, nos temas que ele coloca, com muita profundidade, com muita capacidade, e esse é um deles, né? Muito obrigado, Cristina, pelo seu resgate desse tema, e com certeza a gente fica na expectativa do que você vai trazer amanhã, né? A gente torce para que amanhã possamos ter um novo texto, sempre na expectativa de brilhantes textos como esse que ela trouxe aqui para nós.